A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Sou irmão pregador Ivonei Santos. Temos agora um canal no YouTube. Se for possível, se inscreva no nosso canal e ative o sino para que você possa receber novas notificações. E nesta oportunidade que Deus nos concede, vamos meditar um pouco na palavra de Deus. E nesta oportunidade, vamos meditar em Marcos capítulo 13, versículo 13, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 13, versículo 13. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra que faz parte de um contexto que a maioria conhece, que fala-se a respeito dos princípios das dores. E Jesus, juntamente com Pedro, Tiago, João e André, ao sair do templo, segundo a Bíblia, Jesus fala para eles que não ficaria pedra sobre pedra do templo onde eles estavam, que não fossem derrubadas. E é bem verdade que Jesus fala logo após que ele senta-se no Monte das Oliveiras, juntamente com seus discípulos em particular. E os discípulos de Jesus o perguntam: quando há de acontecer estas coisas? E Jesus disse: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E o interessante é que quando a Bíblia fala que Jesus disse que muitos iam vir em nome de Cristo, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E hoje, no século 21, vivemos dias difíceis, onde o Evangelho de Jesus Cristo já não é tão pregado como deveria ser pregado. E eu vejo que quando Jesus está a falar sobre os princípios das dores, é necessário que entendamos o texto desta palavra. Jesus disse que já eram os princípios das dores, porém ainda não é o fim. É necessário que então venhamos entender o que Jesus quis falar, o que Jesus quis dizer para aqueles discípulos. Que muitos viriam em nome de Jesus Cristo, ou também fazendo uso do nome de Cristo, e se for possível, enganaria muitos. O que Jesus quis dizer? Hoje, como é tão raro você ouvir uma pregação baseada em Evangelho de Cristo, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho raiz, é o Evangelho que anuncia as boas novas de salvação. E eu vejo que quando Jesus fala que muitos viriam em meu nome, ou seja, no nome de Cristo, no nome do Filho de Deus, isso também quer dizer que o falso evangelho também viria e seria pregado por muitos. Então, se muitos viriam em nome de Cristo, e se vem em nome de Cristo, há de enganar a muitos.
E o interessante é que Jesus continua falando com os discípulos. E fala: quando ouvides de guerras ou rumores de guerra, não vos perturbeis, porque é necessário que essas coisas vos venham a acontecer. E Jesus continua dizendo: se levantará nação contra nação, reino contra reino, povo contra povo, haverá peste, fome, tremores, rumores de terra em vários lugares. E o interessante é que no versículo 10, Jesus fala: primeiramente, porém, o evangelho deve ser pregado em todas as nações. O interessante é que em Atos 1:8, Lucas fala que eles não poderiam sair de Jerusalém sem que o Espírito Santo os revestisse de poder. Já nesse texto, é necessário que o evangelho deve ser pregado em todas as nações. Jesus, quando chama os seus 12 discípulos, vejo também em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 15, quando Jesus fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e ouvir será salvo, aquele que não crê será condenado, e esses sinais seguirão aqueles que creem em meu nome: curarão os enfermos, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano mal algum. Então, em Atos 1:8, eles tinham que ficar em Jerusalém. Já esse texto fala que o evangelho tem que ser pregado em todas as nações. Então, voltando ao início do texto, se é princípios das dores, então anteriormente é necessário que o evangelho seja pregado primeiro, até que Jesus venha buscar a sua igreja. Igreja não é o templo feito por mão dos homens, porque Paulo mesmo fala que Deus não habita em templo feito por mãos dos homens, mas o Espírito de Deus, ele habita em nós, por nós estarmos lá no templo. E por que eu tenho que ir à igreja, se a igreja sou eu? Na verdade, lá é casa de oração. E por que eu tenho que ir até a igreja, que é casa de oração? Para me fortalecer na fé, para que no dia mau eu possa estar firme, para que no dia mau o inimigo, Satanás, não possa me derrubar, para que ele não venha destruir a minha vida. Então eu tenho que congregar para mim se fortalecer na fé em Jesus Cristo, para mim aprender a palavra, porque a palavra é vida, porque a palavra é poderosa, porque a palavra é pura, é santa. Então, quando Jesus fala no versículo 13, e sereis odiados por todo por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o evangelho não é dentro das quatro paredes de uma denominação. Evangelho tem que ser pregado nas ruas, nos becos, nas favelas, nas comunidades, em todos os lugares. E Jesus, quando chamou os 12 discípulos, ele deu poder e autoridade para que os discípulos fizessem outros discípulos e pregando o evangelho a toda criatura. Então você está vendo o sinal, os sinais do século 21, ainda não é o fim, ainda não é a volta de Cristo Jesus. É só o início dos princípios das dores.
Há quantos anos atrás a gente já não vê rumores de terra, vulcões, furacões, vemos aí cidades destruídas, vemos quando vem uma trégua pesada de chuva, quando vemos um pai matando um filho matando um pai, quando vemos uma cidade contra outra cidade, um estado contra outro estado, a guerra política atual do século XXI, a pandemia, a Covid-19 e outras coisas que acontecem, mas é que nós cristãos que estamos em Cristo, a gente não deve ficar assustado com essas coisas, porque Jesus falou na sua palavra que isso aí é só o princípio das dores, porém ainda isto não é o fim. Então continue pregando o evangelho vivo de Cristo, o evangelho que é poderoso, o evangelho que chamou um homem por nome de Pedro, quando Jesus, por sua vez, o Filho de Deus, quando chamou Pedro, Tiago, João. Pedro mesmo era pescador, um homem simples. E Jesus o viu e disse: a partir de hoje, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe, mas vai ser pescador de homens. O que Jesus quis dizer? Deixe isso aí que você está fazendo e venha me acompanhar, seja o meu discípulo, venha aprender comigo. Eu vou te exortar, eu vou te capacitar, eu vou te ensinar, para que você também possa ganhar almas para o reino de Deus. É mais importante uma pregação simples do evangelho que tem efeito na vida do pecador do que 10 pregações com eloquência, com sabedoria humana. Paulo fala na sua carta aos Coríntios que o evangelho que ele pregou não é evangelho em sabedoria humanas, não é fazer cursos de capacitação humanas, não. Foi o evangelho raiz, o evangelho simples, o evangelho poderoso, o evangelho da porta estreita, porque a porta não passou por reforma. Ou você serve a Cristo, ou você serve a Satanás. Ou você escolhe aquilo que é de Deus, ou você escolhe aquilo que é do diabo. Mas o necessário é que o evangelho seja pregado em todas as nações. Que Deus abençoe a sua vida e que esse vídeo possa ter efeito na sua vida, porque aqui é a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.